Esse vídeo é sobre a simulação AIPAM, que basicamente tem por objetivo mostrar como se constrói um diagrama de olho e como se analisa um diagrama de olho. Ao mesmo tempo, essa simulação ela serve como revisão de vários dos conceitos vistos até aqui no curso, e é, na verdade, uma das simulações mais ricas em conceitos até esse ponto do curso. Bom, o que a gente tem aqui nessa simulação? Um gerador de um sinal MPAM, onde é possível configurar o número de símbolos para 2, 4, 8 ou 16. Um filtro de transmissão do tipo raiz de cosseno elevado. Um outro bloco que representa o canal de comunicação com resposta ao impulso H de T. Nesse canal de comunicação é possível configurar a largura de faixa do canal, que é controlada pela frequência de corte do filtro que representa o canal. E é possível também alterar a atenuação produzida por esse canal. O filtro de recepção também é um filtro do tipo raiz de cosseno elevado. E tanto para o filtro de transmissão quanto para o filtro de recepção é possível ajustar o fator de forma de 0,2 a 1. Tanto no filtro de transmissão quanto no filtro de recepção. A saída do filtro de recepção é amostrada e o amostrador contém duas saídas. Um com amostras instantâneas, ou seja, amostras de curta duração do sinal de saída do filtro de recepção, e uma outra saída com amostras com retenção. Aqui eu tenho o gerador de pulsos que controlam o amostrador, e nesse plot A é possível a gente analisar a forma de onda de saída do filtro de recepção e também as amostras instantâneas dessa forma de onda de saída do filtro de recepção. Okay? O ruído AWGN que é adicionado ao sinal pode ser habilitado ou desabilitado nesse bloquinho, ou melhor, nesse quadradinho. E também a gente pode ajustar a densidade espectral de potência desse ruído, desde 0 dBm por Hz, que é o maior valor, até menos 60 dBm por Hz. Ok? Bom, nós aprendemos em sala, vimos em sala já o formato do diagrama de olho. E vou revisar rapidamente como é que esse diagrama de olho é construído. Bom, se a gente observar esse plot A, ele contém, vou desligar aqui desabilitar o grid, para ficar mais fácil para a gente enxergar. Ele contém em vermelho a forma de onda de saída do filtro de recepção. Essa forma de onda está registrada aqui desde o seu início. E em azul eu tenho as amostras instantâneas dessa forma de onda. Ok? Bom, qual é o conceito teórico que a gente aprendeu? A gente aprendeu que se os valores das amostras positivas forem sempre iguais e os valores das amostras negativas forem sempre iguais, no caso de uma transmissão antipodal, binária, portanto, a gente pode afirmar que não está havendo nem interferência intersimbólica, nem ruído, e também não está havendo desvio no instante ótimo de amostragem. Por que a gente afirma isso? Porque nós vimos na teoria que tanto a presença do ruído, quanto a presença da interferência intersimbólica, quanto a presença de desvios nos instantes de amostragem dessa forma de onda em vermelho, produzem variação nos valores das amostras. Então, se nós podemos ver que os valores das amostras positivas são iguais a 1 e das amostras negativas iguais a menos 1. Portanto, não há nem interferência intersimbólica, nem ruído e nem erro nos instantes de amostragem.
A principal motivação para o diagrama de olho é como uma forma da gente determinar os instantes ótimos de amostragem. Nesse caso, nós estamos amostrando nos instantes corretos, como já dissemos, mas vejam que é literalmente impossível saber quais são esses instantes olhando simplesmente para a forma de onda em vermelho. Não podemos dizer, por exemplo, que as amostras são tomadas nos picos da forma de onda em vermelho. Veja, por exemplo, que aqui eu tenho um pico e não há nenhuma amostra nesse pico. Vejam, por exemplo, que aqui eu tenho um outro pico e não há amostras nesse pico. Por quê? Porque, na verdade, o que nós queremos é amostrar os picos dos pulsos que, quando somados, geram a forma de onda em vermelho. Em outras palavras, o que nós queremos com cada uma dessas amostras é colher o valor dos picos dos pulsos P de T na saída do filtro de recepção. Ok? E o que o diagrama de olho faz? Ou melhor, como ele é construído? Eu simplesmente pego essa forma de onda de saída do filtro de recepção e leio cada intervalo dessa forma de onda. Por exemplo, digamos que eu pegue de 30 a 32 segundos. Mais rápido aqui. De 30 a 32 segundos, essa forma de onda tem esse formato aqui. Digamos que eu armazene esse formato, esse trecho dessa forma de onda, e armazene sobre ele o próximo trecho, de 32 a 34. E armazene em seguida de 34 a 36. Em outras palavras, eu vou colocar em um mesmo gráfico esse trecho, de 30 a 32, o próximo trecho, de 32 a 34, o próximo trecho, de 34 a 36, e assim por diante. Fazendo isso, o resultado é justamente esse diagrama de olho. Então aqui eu tenho vários trechos, em vermelho eu tenho vários trechos da forma de onda de saída do filtro de recepção, vários trechos de duração 2 segundos. Em azul eu tenho também várias formas de onda, ou melhor, vários trechos da forma de onda que controla os pulsos de amostragem, que controla o amostrador. Então eu tenho no primeiro trecho dessa forma de onda um pulso aqui e um pulso aqui. No próximo trecho eu tenho outro pulso no instante, por exemplo, se aqui é 0 e aqui é 2, desculpe, se aqui é 0 e aqui é 1, e aqui é 2, no próximo instante 3, eu vou ter essa amostra, no próximo 4, essa amostra, e assim por diante. Então eu tenho aqui a sobreposição de vários trechos da forma de onda que controla o amostrador. Como todos os trechos são idênticos, então aparentemente a gente tem uma única forma de onda em azul, mas na verdade a gente tem tantas formas de onda quanto aquelas que existem nesse plot em vermelho. Okay? Bom, a primeira aplicação do diagrama de olho é na verificação da presença de interferência intersimbólica, ruído e desvio nos instantes de amostragem. Aqui dá para perceber que eu estou amostrando num ponto que é a máxima abertura vertical do diagrama de olho. Sempre esse vai ser o melhor ponto, quando o olho estiver mais aberto no sentido vertical. Por quê? Porque é nesse instante que as amostras positivas apresentam menor faixa de variação. Nesse exemplo específico, todos os trechos da forma de onda em vermelho passam por esse ponto. Portanto, todos os trechos nesse ponto têm amplitude igual a 1. Assim, para os trechos que estão passando por aqui, todos eles têm amplitude menos 1. Ou seja, se eu amostro em múltiplos inteiros desse instante,
eu sempre vou colher ou amostras de valor mais 1 ou amostras de valor menos 1. Ok? O que aconteceria se eu, por exemplo, quisesse simular um defeito no meu sistema de sincronismo e tivesse então um deslocamento nos instantes de amostragem? Essa seria a situação, ou seja, eu agora estou amostrando nesse instante e em múltiplos inteiros de 1 segundo, que é a taxa de símbolos, e quando eu estiver colhendo amostras desses trechos de forma de onda em vermelho, os valores podem variar daqui até aqui. Portanto, eu tenho uma faixa de variação dos valores das amostras positivas e, da mesma forma, eu tenho aqui uma faixa de variação das amostras negativas. Veja que não há interferência intersimbólica, não há ruído, e ainda assim eu terei variação nos valores das amostras por estar colhendo as amostras no instante errado, ou nos instantes errados. A gente consegue verificar isso aqui no plot A. Aqui, nitidamente, dá para perceber que as amostras colhidas não têm o mesmo valor positivo e o mesmo valor negativo. Ok? O que mais é possível verificar no diagrama de olho? Bom, daqui desse ponto até o zero, ou daqui esse ponto, desse ponto até o zero, é o que a gente chama de margem de ruído. O que significa isso? Significa para que o sistema de comunicação produza algum erro, o ruído tem que ser forte o suficiente para transformar esse valor de amostra em um valor menor do que zero, ou esses valores de amostra, melhor dizendo, em valores maiores do que zero. Então ele precisa ser forte o suficiente para vencer essa barreira de aqui 1 volt. Ok? Vamos supor que o canal de comunicação atenua o sinal em 3 dB. O que aconteceu? A abertura vertical do diagrama de olho ficou menor, ou seja, a margem de ruído ficou menor, o que é bastante razoável da gente entender. Eu aumentei a atenuação do canal, portanto o sinal foi recebido mais fraco, com menor intensidade, então o ruído agora vai ter mais facilidade de transformar esse valor de amostra num valor negativo e esse valor de amostra num valor positivo. Ok? Então a abertura vertical ou representa a margem de ruído do sistema. Vou voltar aqui a atenuação para 0 dB. A abertura horizontal ela diz para nós de onde até onde o sinal pode ser amostrado. Percebam que se eu estiver amostrando nesse ponto, onde está esse pulso azul, eu terei variações nos valores das amostras, positivas e negativas, mas nessa situação eu ainda não estou cometendo erro. Por quê? Porque todas as amostras positivas continuam sendo, ou melhor, todas as amostras positivas se referem a pulsos positivos transmitidos e todas as amostras negativas se referem a pulsos negativos transmitidos. Então, embora eu esteja amostrando no lugar errado, eu ainda não estaria produzindo erros. Então, eu posso ter esse pulso de amostragem passeando daqui até aqui, em toda a abertura horizontal do diagrama. Só que tem um detalhe. À medida que eu me distancio do instante ótimo de amostragem, que é esse, a margem contra ruído diminui. Percebam que aqui, por exemplo, nesse ponto, as formas de onda em vermelho podem estar mais próximas do limiar de decisão do que nesse ponto. Então, um ruído de menor intensidade nessa situação aqui pode produzir erro e, por exemplo, ele poderia não produzir erro se o instante de amostragem estivesse nesse ponto. Bom, a gente continua então no próximo vídeo.